A paz do Senhor a você, telespectador e internauta, que nos acompanha no canal 26, o canal Promessas da NET. Hoje o nosso programa está especialmente bom porque nós vamos entrevistar aqui o pastor Ismael Macedo, que é superintendente de adolescentes no Ministério Vila Nova, e a irmã Viviane Brito, que é a superintendente do trabalho MVN Kids. O nosso programa está assim de coisa boa para você. Não sai daí não, já já nós voltamos. Poloclima Climatizadores. Com climatizadores industriais, comerciais e residenciais, nossos climatizadores têm baixo custo de aquisição, instalação, operação e manutenção. Seu ambiente é climatizado, proporcionando um ar limpo, filtrado e renovado na temperatura e umidade adequada para o conforto térmico. Além de economizar energia elétrica aproximadamente 90% em relação ao ar-condicionado convencional. Poloclima Climatizadores, conforto e economia nas 4 estações. A Special Office tem produtos de qualidade com móveis planejados e grande variedade de marcas e modelos de mobiliários para escritórios e residências. Com uma equipe qualificada e comprometida, desenvolvemos seu projeto de acordo com o seu espaço e suas necessidades. Agende seu horário e tenha um atendimento exclusivo com nossa equipe. Special Office, Avenida T2, número 1514, Setor Bueno. Telefone 3520-4202. Estamos de volta com mais um programa Crescer EBD e hoje nós temos aqui a participação agradável, ilustre, do pastor Ismael Macedo. A paz do Senhor, pastor. Paz do Senhor, meu querido. Bom, eu tô honrado de estar aqui. Era o meu sonho participar de um programa desse, junto, como diz os meus amigos, junto com a sua pessoa. Que é isso. Não é para tanto não, mas sonho realizado. Que Deus abençoe a sua vida, pastor. Obrigado. Nós estamos aqui na presença da irmã Viviane Brito. O pastor Ismael é superintendente do trabalho de adolescentes aqui no Ministério Vila Nova. E a irmã Viviane Brito, ela é superintendente do Ministério Kids, né? MVN, em nível de campo. A paz do Senhor, irmã Viviane. A paz do Senhor, pastor. É um prazer estar aqui nesse programa. E espero que a gente fale muito sobre Escola Bíblica Dominical e muitas coisas boas vamos falar aqui hoje. Muito bom. Eu já tenho um tempo, pastor Ismael, que eu acompanho o trabalho de adolescentes aqui no Ministério. Um tempo eu até participei, colaborei com esse trabalho, e a gente percebe que houve um crescimento, houve um desenvolvimento, o trabalho com adolescentes ele é muito ativo aqui no Ministério, em todas as áreas, inclusive na Escola Bíblica. Como é que o senhor mapeia essa importância da Escola Bíblica nesse desenvolvimento, né? Nessa etapa tão difícil, né, do desenvolvimento das pessoas? Olha, trabalhar com os adolescentes já é um desafio grande. Eu não vou nem falar dos desafios e nem do desafio. Eu vou falar da importância, pontuar a importância da IBD na vida de um adolescente. Ele está numa fase que ele é bombardeado a semana inteira na escola. Vocês estão de prova disso. O senhor, inclusive, é professor. O senhor lidar com sala de aula. O senhor sabe o que é uma escola. A influência que tem hoje os adolescentes, das redes digitais, as redes sociais, né? E vir à escola dominical, para mim, já é um presente de Deus. Quando eu vejo adolescente
o pai trazendo ele à escola bíblica, eu me sinto assim, sabe, aliviado, confortável, porque eu sei que ele está vindo a aprender o que há de mais precioso, que é a palavra de Deus. Nós estamos tentando consolidar ele quando ele vem à escola dominical, afirmar ele no mundo cristão, né? Porque já basta as influências, né, que ele tem nas escolas e nas amizades fora, externa também da escola. Então, estar na igreja é um desafio. Vir à escola dominical é outro desafio. E quando vem, eu me alegro porque eu sei que ele vai ficar consolidado. Todo aluno que participa da escola da EBD é crente bom. Dificilmente você vai ver um crente que participou na vida dele de fé desde a criança, a adolescência, a juventude, para ele não ser um crente bom. Se ele participou da EBD, é muito, mas muito raro ele não ser um crente bom, um pai bom, né? Uma pessoa boa na sociedade. Um cidadão bom. Eu me lembro, irmã Viviane, que quando eu fui apresentar a minha filha, entre outras coisas, no momento que ela foi apresentada, eu prometi que eu me comprometia em trazer a minha filha aos domingos na escola bíblica dominical. Isso foi uma coisa que o pastor que apresentou a minha filha fez, né? Como é que está hoje esse compromisso dos pais em levar seus filhos para a escola bíblica? Porque o pastor Ismael falou de uma coisa importante, é um desafio. Mas a vir à escola bíblica, além do aspecto espiritual, de todo o trabalho que o Espírito Santo desenvolve na vida do crente e prepará-lo e capacitá-lo para isso, mas isso é um costume, é um hábito, é uma disciplina também, né? Como é que está esse compromisso dos pais? A gente está buscando, né, que a família interage, né? A gente sabe que é difícil acordar, né, no domingo, então a gente tem trabalhado, trazer coisas boas para a escola dominical que chama a atenção da criança, né? Como o pastor falou, para os adolescentes, a mídia, internet, as crianças também são corrompidas com esse, né? Então, influenciadas. Então, a gente tem que buscar. Então, o nosso trabalho é buscar coisas que trazem, chama, né? A criança vem para a escola, mas que também queira voltar no domingo seguinte. É um trabalho difícil, mas que a gente está buscando todos os domingos coisas diferentes, renovando e que os pais, né? Que a família, né, possa saber que isso é muito importante. É um sacrifício de acordar de manhã, mas mais para frente vai ser uma coisa, né, muito boa, que né, o caráter. Eu cresci na EBD, eu fui formado meu caráter cristão na EBD. Então, hoje, o que eu sei, o que eu aprendi na escola dominical é o que eu ensino para as crianças. Então, isso é muito importante. É verdade. Eu me lembro que aqui na sede, e eu vi isso acontecer em outras igrejas, quando você tem um trabalho estruturado de escola bíblica para crianças, alguns pais se sentiam tão confortáveis, isso não é o ideal, mas eles não participavam da escola, eles chegavam, abriam a porta do carro, deixavam as crianças com o departamento infantil e iam embora e voltavam depois no final da manhã para pegar as crianças. Então não é o bom, né? Não é isso, não é recomendável. Mas isso acontecia, né? E aí a gente percebe assim, irmã Viviane, quando o departamento infantil ele se esforça em estruturar um bom trabalho e ganha a confiança dos pais, a resposta é os pais trazerem seus filhos. Ganhar os pais, né? Isso, o importante é ganhar os pais, porque os pais pensam, já houve essa questão de vir, deixar os filhos e ir embora. Não, também tem alguma escola dominical num todo, né? Para os jovens, para os adultos, para as mulheres, para os homens. Precisa de ter essa sensibilidade de trazer algo para a família toda, né? Que todo mundo, os filhos estejam envolvidos, os pais também estejam envolvidos na escola bíblica dominical, e eu tenho certeza que aí passa a ser o costume, né? Então aí todo domingo já acostumou, todo mundo já é uma rotina. Então todos os domingos a família toda tem aquele compromisso, 9 horas da manhã está aqui na escola bíblica dominical. Nesse quesito confiança, pastor Ismael, o trabalho, a fase da adolescência, ela é crucial, né? Porque eu acho que não tem pai mais exigente do que o pai de adolescente. Quando o superintendente propõe uma atividade, vai fazer um trabalho, às vezes é fora da igreja,
Eles têm uma atividade um pouco diferente, né? Essa questão da confiança pesa muito entre os adolescentes também, né? Pesa, mas quando os pais veem uma liderança madura, uma liderança responsável, eles confiam tamanha confiança que entregam os filhos e vão embora mesmo, como você estava comentando. Não é o ideal. O ideal é que o pai participe, que o pai esteja, que o pai veja o desenvolver do filho, mas também participando. Eu quero só abrir um parênteses aqui, dentro do nosso contexto de escola dominical. Eu conheci uma igreja que, para mim, ficou assim marcada na minha história como cristão. Lá em Taubaté, o pastor, na época, era o pastor Eusébio, era uma congregação bem grande, mas ele chegou a ter 600 pessoas matriculadas na EBD. Olha só, que número fantástico. Não, ele teve que fazer um acordo com a diretora do colégio que tinha em frente à igreja para que pudesse, aos domingos, usar as classes da escola, porque, na verdade, ele tinha mais alunos na EBD do que membros, porque os pais da vizinhança ficaram envolvidos com a igreja em trazer os filhos. Não eram cristãos, mas traziam os filhos para a EBD. Então, era maior o número de matriculados na IBD do que a própria membresia da igreja. Agora pensa quantas sementes isso não deve ter plantado. Sim, na vida de crianças. Eu tenho certeza que hoje essas crianças já são cristãos, servos de Deus. A semente fica nessa fase que você trabalha do Kids, ela é muito, muito crucial. As lições bíblicas que a gente aprende, eu lembro até hoje a história de Ruth e Noemi pegando espiga, a Noemi pegando espiga. Eu lembro da história como se fosse hoje. Eu tinha só 7 anos, coisinha de 30 anos atrás. Tá certo, o pastor Mael teve um cuidado aí, coisinha de 30 anos atrás, mas o pastor Mael é um pastor jovem, um jovem pastor, né? Mas eu fico observando um pouco assim do trabalho. Nós temos muitas iniciativas, né, na Igreja Sede, né? E a perspectiva que o ministério ele sempre tenta implantar é que essas iniciativas elas sejam levadas para as congregações do campo. Como é que é a receptividade das congregações para essas iniciativas que dão certo aqui e que a gente leva para as nossas igrejas? Olha, na verdade, a maioria das igrejas, a maioria dos pastores tem recebido bem, né? Claro que tem alguns que não aceitam muito a interferência nossa. Não é que não trabalha, mas não aceita muito a nossa interferência. E também o meu trabalho eu deixo muito aberto. Gosto de trabalhar. Quer trabalhar? Não, o importante é que trabalhe, não que eu esteja, né, na frente. Não é. O meu pensamento é que todo mundo esteja trabalhando para o Senhor. A escola bíblica dominical ela é importante, os pastores entendem isso, porque todo mundo tem uma história com a escola bíblica dominical na infância, né, na adolescência, então é mais fácil de trabalhar, é muito mais fácil de trabalhar com as igrejas do campo. E eles têm aceitado assim, né, bem, tem uma história bacana de muitas crianças matriculadas, né, mas às vezes funciona mais na EBD do que nos cultos à noite. Tá certo. Nosso papo aqui está muito agradável, está muito bom. Nós vamos para um rápido intervalo e já nós voltamos. Barbearia Borges. Corte estilizado, barba personalizada, progressiva, selagem, banho de brilho, pigmentação na barba, balayagem, reflexos, penteados e a novidade em prótese capilar com o profissional Borges. Venha conferir. Com a união das duas barbearias, a nova estrutura está mais ampla e moderna. Estacionamento com acomodação para 30 carros para melhor atender nossos clientes. A Barbearia Borges está em novo endereço. Estamos na Avenida Bernardo Saião, esquina com Rua 9, na Galeria Via Vitória, em frente ao Supermercado Story. Fone 99622-1098. Odontologia Jardim.
Rua 105, número 391, sala 1 e 2, setor sul, na Odontologia Jardim. Irresistível Green Palace. Localizado na região metropolitana de Goiânia, próximo à BR-153, oferece espaço amplo, rodeado de vidros com capacidade para 400 convidados, área gourmet com piscina, espaço infantil, campo de futebol, mobiliário, estacionamentos e serviços de buffet completo. Um espaço para a realização do seu sonho. Green Palace. Agende uma visita. www.greenpalaceeventos.com.br. Instagram, @Green Palace Eventos. Telefones 40 16 47 97 e 99961 3600. Estúdio Liz. Oferecemos o que há de melhor em salão de beleza em Goiânia. Para cabelo, química, corte e tratamento, além de manicure e pedicure. Make-up. Para sobrancelha, design, rena e micropigmentação. E estética, limpeza de pele e depilação. São essas nossas redes sociais. Estúdio Liz Beauty Hair, com 2 lojas, na T61 no setor Bueno e na Avenida Olinda no Alphaville. Estúdio Liz Beauty Hair, o seu salão de beleza em Goiânia. Venha nos fazer uma visita. Já estamos de volta. Eu queria agora, pastor Ismael, falar um pouquinho de um assunto que eu acho que é importante. Claramente, nós estamos vivendo na sociedade atual um cenário que há uma dificuldade muito grande de adolescentes, jovens, em se concentrar. Reter conhecimento, se concentrar, prestar atenção. Como é que a gente pode lidar com esse processo? O que nós precisaríamos fazer, pastor Ismael, para poder melhorar esse aspecto? Olha, você tocou um assunto fundamental. Hoje em dia há uma síndrome chamada de síndrome de SPA. O escritor famoso, né, que tem no Brasil, Augusto Cury, ele fala sobre essa síndrome do processo acelerado. As pessoas não conseguem mais sentar para ouvir ninguém de forma metódica, mecânica, como a gente foi ensinado. Então, se você pega um professor tradicional de uma linguagem, por exemplo, de uma dinâmica, aliás, europeia, que senta e abre um livro e debulha a sua aula dessa forma, o aluno ele não dá conta. Então, assim, hoje, se o professor não tiver uma versatilidade, ele fica sendo chato para o aluno. Então, o aluno ele não dá conta de ver o professor sentar e trazer a aula, ler ou ler a revista. Ver a revista. Não dá. Ou apenas escrever ao quadro. Se ele não vê um data show, se ele não vê um trechinho de um vídeo, uma figura, uma imagem. Exato. E fazer uma dinâmica sobre o assunto da revista, se torna muito metódico a aula. Então, assim, eu aconselho aos professores que começaram a dar aula agora, ou até mesmo os mais antigos que dão aula há 10, 30, 20 anos. Eu dou aula há pouco tempo, só há 5 anos, né? Então ainda estou novo. Estou tentando sempre melhorar. Então, tem um curso muito legal que é o curso do Habitudes. Ele faz essa dinâmica de mostrar vídeos, fazer papers, né? Pega um paper de um filme e aplica dentro de uma realidade da vida cristã. É muito legal. Adolescente, criança, até jovem, senhor e senhora vão gostar. Vai mudar a sua aula, vai ajudar você e eles vão gostar do novo professor que você vai apresentar para eles. Irmã Viviane, com crianças também há uma necessidade de dinamismo da aula, porque a criança, até pelo próprio nível do desenvolvimento cognitivo dela, ela está em processo de formação, de intelecto, de cognição, ela precisa de muita abstração, de fantasia. Então o professor ele tem obrigatoriamente que levar muitos recursos, né? Como é que é esse processo?
Na verdade, para trabalhar com criança, nada de revista, nada disso. Nada de ler. Tem que preparar, tem que fazer visuais, tem que levar para os menorzinhos, eles têm que tocar, eles têm que sentir os visuais, os personagens, brincadeira para os maiores, para os juniores, para os 6 e 8 anos. Precisa de ter. EBD ou qualquer culto infantil, não tem como você ler nada. Você precisa de ter recursos. É fundamental. É fundamental. Eu me lembro que uma das primeiras vezes que eu saí para pregar a palavra de Deus numa igreja que me convidou, o pastor quis fazer um culto para crianças na igreja e falou assim para mim: irmão, vem aqui ministrar a palavra para nós. Aí pensa, né? Um homem, eu sou professor, mas sempre de adulto, de jovens, né? No início da minha carreira eu trabalhei com criança. E eu pensei assim, mas o que eu vou fazer? Eu falei, agora só Deus para me ajudar, né? Eu falei, eu vou fazer o que eu sei. Eu botei o terno, a gravata, peguei a Bíblia e fui para a igreja. Deus me deu uma palavra, eu ministrei aquela palavra, Deus operou ali poderosamente no meio daquelas crianças ali. Ninguém dormiu, elas ficaram muito ligadas. Mas eu me lembro que naquele dia Deus me deu uma estratégia de criar uma narrativa em cima da palavra que Ele me mostrou. E aí eu percebo isso que a senhora está falando. A criança, ela não está nesse, né, mundo concreto. Mundo imaginário. Ela precisa de um mundo imaginário. Então, eu falava algumas coisas da Bíblia e eu fantasiava algumas coisas, criava um mundo imaginário para elas. Mesmo de terno e gravata, o negócio fluiu. Me parece que é isso, né? A criança, ela precisa dessa... Eu já fui pregar e todos que pregam em culto infantil precisa de levar um recurso, um visual, e não é de papel, é algo palpável mesmo, para eles sentir, para eles ver uma imagem. Então, assim, não dá para... Deus, né? Com certeza, Deus teve misericórdia do Senhor. Com certeza. Porque isso não é comum, não funciona. Hoje mesmo, se o senhor for repetir essa dose, eu acredito que as crianças bota fogo na igreja, no culto, mas não presta atenção no Senhor, tenho certeza. É verdade. E a gente percebe isso, né? Às vezes eu ministro para adolescentes, pastor Ismael, e mesmo os adolescentes já estando assim numa fase mais madura do desenvolvimento intelectual, não dá para chegar lá só lendo revista e com muito discurso. Eles têm essa dificuldade mesmo de concentração. Aí tem uma coisa, os adolescentes têm um parente deles que sabe tudo, que é o tal do tio Google. Você falou qualquer coisa que eles desconfiou que você faltou com a verdade ou não tem conhecimento do que está falando, o parente dele, o tio Google, entra em ação. Pega o celular, confere na hora. Você está falando, ele está assim, debaixo da carteira, digitando o teu texto e conferindo. Depois te faz pergunta capciosa, só para ver se você realmente sabe. A importância, então, do planejamento da aula. Sim, né, sim. Do estudo prévio para poder ministrar o corretíssimo. Se não tiver uma preparação, se a revista do professor for só no dia da aula, ele sofre um sério risco de ser afrontado e não saber sair da situação, porque dentro do texto pode surgir sempre alguma pergunta que você nunca ouviu. Ou às vezes ouviu, mas esqueceu. Então é hora de você sempre estar preparado, estudando. E outro, o professor também não é obrigado a saber de tudo, viu, professor? Você que está me ouvindo aí, não é obrigado a saber de tudo. A gente tem que ter humildade e falar assim, olha, eu não sei, vou pesquisar, mais tarde posto a resposta. Pronto. Né? Não fantasie. Eu me preocupava muito com isso no início da minha carreira. Todo professor que está iniciando a carreira acha que tem que saber tudo. Até que eu aprendi a falar que não sabia e pronto, aí resolveu o assunto. Mas é isso, pastor, tem que ter humildade mesmo. Né? O trabalho infantil, tem uma iniciativa aqui, irmã Viviane, que eu queria até que a senhora comentasse um pouco. Eu tenho uma menina de 9 anos de idade, frequenta a escola bíblica aqui. Já é adolescente. Já é uma adolescente. Né? E a gente já fica assim com aquela né, preocupação, mas também ao mesmo tempo confiando, né, no bom trabalho que a igreja já faz e na educação que a gente oferece para a criança. Mas tem uma iniciativa que a igreja aqui, ela montou uns kits com uma pasta, aí fica ali a revista, um caderno, tem lápis, tem borracha, tem caneta, tem lápis de cor e tem uma tarefinha bíblica
que é entregue todo domingo para a criança levar para casa, no outro dia ela tem que trazer pronta essa tarefinha. Então, quando dá domingo que a gente levanta, a minha filha cobra o uniforme da escola bíblica, senão ela fica chateada, a pastinha dela com o kit, na quinta-feira ou sexta ela já começa a nos lembrar que tem que fazer a tarefa da escola bíblica, né? É uma boa iniciativa, pelo menos eu vejo assim. Como é que é a recepção disso lá naquela congregação que às vezes não tem essa estrutura, às vezes não tem um professor com a qualificação que nós temos aqui na sede? Como é que funciona isso? Olha, aqui na sede está funcionando, né? Tá dando certo. Claro que tem alguns pais que esquecem, né, não tem aquele rigor, né, não tem aquele compromisso de fazer tarefinha. Por que serve? É para a criança saber o conteúdo, o tema que vai ser estudado. Quando chegar lá, ela está aberta para até desenvolver o que ela fez em casa, né? E aí receber mais, né, algumas coisas que ela, né, algumas dúvidas. E na congregação, às vezes, o que a gente fez? Nossa proposta foi, não, as igrejas não têm condições de fazer a mochilinha, o kitzinho, a gente vai para os recursos que a igreja, né, tem condições de fazer, uma pastinha de plástico, uma coisinha né, um papel, então assim, são coisas que a gente faz adequação na igreja, nas suas condições, e tem funcionado. A gente vê muitas histórias que os pais sente compromissos e acaba que isso firma mais. No próximo domingo todo mundo está junto. Então, eu acho que essa dinâmica funcionou nessa questão de compromisso dos pais com os filhos nos próximos cultos, nos próximos domingos da EBD. É verdade. Como é que funciona isso lá com os adolescentes, pastor Ismael? Se a gente adotar isso lá com os adolescentes, não acha que pega? Passar lá uma atividade para o adolescente ir para casa, meditar na palavra, trazer no outro dia para o professor discutir aquilo com ele, refletir sobre aquilo com ele. Olha, tudo é cabível o primeiro passo, né? Nós não fizemos ainda. Eu acho uma atitude louvável nas crianças. Eu não sei como seria a reação dos adolescentes, mas não custa nada. Se eu não tentar, se a gente não sair de onde estamos, né? Não vai dar certo. Adolescente, se eu pôr só o e não tentar, eu tenho que correr atrás do sim, porque o não eu já tenho. Então eu já sei que vai dar dificuldade, então o não eu já tenho. Agora, se criar um hábito bom, se for resistente 1 ano, 2 anos, de repente do 3º ano, começa a virar hábito. Né? Às vezes eu tenho a impressão, pastor Ismael, o senhor que lida diariamente com os adolescentes aqui na igreja, parece que já existe uma resistência prévia, né? Parece que quando diz assim, adolescente, não, isso não vai dar certo. E às vezes não é bem assim. O adolescente ele também não é esse ser que criaram em torno dele, né? Gente, adolescente não é estranho, tá, gente? Adolescente não é ET. Eles têm a orelha grande, o pé grande, cabeça grande, dente grande. Estão crescendo. É porque eles estão crescendo. Já tudo ajusta, a cabeça fica menor, a orelha fica menor. Mas adolescente às vezes assim, é rebelde. Não é que é rebelde. É porque eles estão se posicionando, eles começam a entender que eles podem ter uma opinião própria, coisa que eles não tinham como criança. Então eles começam a se descobrir na vida que eles podem ter o seu pensamento próprio de certas coisas. Então eles começam a questionar as coisas, né? Questionar o sistema da igreja, o mundo. Esses dias um adolescente mandou uma resposta para mim: por que a cadeira do pastor é maior do que a dos outros? Deus não é igual para todos? Foi tocar na cadeira do pastor presidente, você vê. E aí como você explicar que é só um meio de identificação, que não tem nada a ver, que o pastor não se preocupa se a cadeira é menor ou maior. Então você vai vendo um mundo de questionamento que eles têm, né? Eles querem saber, né? É verdade. Nós vamos ficando por aqui, infelizmente. Nós vamos ter que encerrar o programa. Paz do Senhor, irmã Viviane. Paz do Senhor, pastor. Muito obrigado pelo convite. Nossa, que bom. Foi muito bom esse tempo falando do ministério. Foi muito bom mesmo. Muito obrigado. A paz do Senhor, pastor Ismael. Obrigado. Fazer igual os meninos. Mas acabou.
Obrigado, professor. Foi muito legal, foi top. Agradeço muito a presença de vocês e a paz do Senhor para você, telespectador internauta. Até o próximo programa.